Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais este evento da pós-graduação Lato Sensu, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o CCSA, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muitíssimo agradecida pela presença, é uma grande alegria recebê-los. O nosso encontro de hoje tem como título Gestão de Pessoas e Mudança Organizacional no Contexto Contemporâneo, e como objetivo trazer uma reflexão sobre os novos conceitos, novas práticas que buscam atender às especificidades e às exigências desse período tão desafiador que estamos atravessando. Para nos auxiliar nessa tarefa, eu tenho a honra de contar com a presença dos nossos ilustres convidados, que se apresentarão daqui a pouco. Antes, eu gostaria de destacar que os temas e as questões apresentadas nesses encontros também são tratados nos nossos cursos de pós-graduação Lato Sensu, que buscam oferecer aos alunos o que existe de mais atualizado em termos teóricos, mas também observando a aplicação dessas teorias na vida profissional e nas práticas cotidianas. As discussões e reflexões que faremos hoje estão presentes de uma maneira mais aprofundada no nosso curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, que está com as inscrições abertas e o link será disponibilizado para todos no final do encontro. Esse evento é promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Eu quero agradecer ao professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Carlos Parisi, diretor do CCSA, o professor Dr. Carlos Eduardo Gomes, coordenador da pós-graduação Lato Sensu. Agradeço de coração os nossos convidados que prontamente e gentilmente aceitaram o convite para participar desse evento e a todos os professores que nos ajudaram na divulgação e nos prestigiam com as suas presenças. Eu sou a professora Antônia Quintão, coordenadora adjunta e representante dos cursos de Liderança e Transformação Organizacional, que eu apresentei no dia 20, e Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, do qual falaremos hoje. Então, eu tenho o privilégio de mediar o encontro pela segunda vez. Eu vou pedir aos palestrantes que se apresentem. Na sequência, farei algumas perguntas para otimizar o tempo e, posteriormente, encaminharei as questões do nosso público, que poderão enviá-las pelo chat. Eu vou começar com o Fernando Guinato, né, que é o nosso convidado externo, depois o Leon Rodrigues e a Andréia Deis, que é a nossa professora convidada de casa, né, Andréia? Pode ser assim? Então, por favor, Fernando, poderia se apresentar? Primeiro, muito obrigado pelo convite, doutora Antônia. É um prazer estar participando dessa palestra e, mais ainda, tendo sido convidado pela Universidade Mackenzie, que é uma referência de ensino no país. Eu me sinto muito orgulhoso de estar participando. Deixa eu contar brevemente, mas bem breve mesmo, que eu tenho muita idade, então, se eu for falar tudo, nós vamos ocupar o tempo quase todo só para dizer o que eu fiz. Mas eu nasci dentro do escritório de contabilidade, meu pai, quando casou com a minha mãe, eles criaram um escritório de contabilidade e, depois de algum tempo, quando me perguntavam se eu era dono do escritório de contabilidade, eu falava que não. O escritório é que era dono de mim, porque ele já existia antes de eu existir. E a minha formação foi na área contábil, depois eu fiz economia e
Aí eu resolvi aprimorar meus conhecimentos em contabilidade e fui fazer o mestrado na FEA. Naquela época era stricto sensu, estudei como nunca na minha vida. O mestrado deu um upgrade muito grande na minha carreira. Depois que eu fiz o mestrado, eu descobri que eu tinha feito uma bobagem, porque eu não tinha feito contabilidade, eu tinha feito economia. E tinha feito antes técnico em contabilidade. E todo aquele conhecimento que o mestrado me deu, ele serviu para eu trabalhar. Mas eu não podia assinar um parecer de auditoria, eu não podia assinar uma perícia, porque eu não era contador. Eu era técnico em contabilidade, embora tivesse o mestrado e tivesse credenciado a dar aula da faculdade de contabilidade. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a faculdade e fui fazer ciências contábeis para poder assinar os trabalhos que eu fazia. Isso foi um erro de percurso, mas foi válido. Quando eu comecei, depois do mestrado, a trabalhar, eu tive muitos clientes de auditoria e consultoria. E numa dessas consultorias apareceu uma oportunidade para eu deixar um pouco a contabilidade e ser gestor de uma empresa onde eu fui convidado para ser sócio, que era uma grande operadora, uma das maiores do Brasil na época, Stella Barros Turismo, e eu entrei como sócio minoritário na Stella Barros Turismo, e o meu amigo e sócio que me deu essa oportunidade, herdeiro do Grupo Pão de Açúcar, o Arnaldo Diniz, ele falou, presta atenção no que eu vou te dizer. Fez assim, não que esquece isso, o teu porto seguro é o teu escritório. Você pode ter outras atividades, nunca largue o teu escritório. Perfeitamente. No dia 20 de dezembro de 91, eu assumi a diretoria da Stella Barros, nunca mais voltei para o meu escritório. Eu descobri um mundo novo, um mundo que era agitado, onde as decisões tinham que ser tomadas a cada 15 minutos. Aquilo mexeu com a minha adrenalina, eu falei, isso aqui é diferente. E aí eu fiquei 10 anos na Stella Barros, trabalhando com grandes eventos, mega eventos, além da área administrativa e financeira, assumi uma área de eventos na Stella Barros, e fiz Olimpíada de Barcelona, fiz Copa do Mundo dos Estados Unidos, fiz Olimpíada em Atlanta, fiz Copa do Mundo na França, e mega eventos de grandes corporações, onde eu sempre trabalhei com muita gente. As equipes eram muito grandes, porque os eventos eram desafiadores. E, em evento, você não pode esperar uma outra oportunidade para dar certo. Aquele evento é único. Você tem que estar atento e corrigir o problema durante o evento. E falar, eu superei e salvei o evento. E isso foi extremamente gratificante para mim. Quando eu saí da Stella Barros, eu voltei para a área de consultoria, depois de um pouco o turismo me chamou de volta. Ajudei a estruturar um grupo que trabalhava com esportes e montamos toda a estrutura para atender a Copa do Mundo do Brasil. Quando eu me desliguei dessa empresa, nessa empresa eu trabalhei muito fazendo due diligence, valuation e também uma parte da negociação de aquisição de empresas. E nessas aquisições eu conheci um português muito inteligente e que vendeu a empresa para esse grupo que eu trabalhava. E o dia que eu me desliguei desse grupo, no dia seguinte ele ligou para mim e falou, vem aqui conversar comigo. E aí eu vim para o Sheraton WTC e para o WTC Event Center, que continua sendo um desafio muito grande, porque é uma estrutura gigantesca no que se refere a eventos,
Eu costumo dizer que nós temos um grande centro de eventos com um pequeno hotel, porque quando o centro de eventos está lotado, o hotel automaticamente está com 100% de ocupação. E depois de passar pela controladoria, acabou surgindo uma oportunidade. Eu assumi o cargo de General Manager do hotel e diretor-geral do centro de eventos, e fui ficando, e estou aqui até hoje. Esse ano que passou foi um ano para entrar para a história, e dentro desse nosso tema eu acho que eu posso contribuir com algumas histórias e, sem ter grandes pretensões, indicar alguns caminhos, né, para que a gente pudesse ter superado. Basicamente é isso, espero poder contribuir para que o nosso evento de hoje seja um sucesso e atenda a expectativa de vocês. Obrigado, doutora. Leon Rodrigues. Muito boa noite a todos. Principalmente gostaria de agradecer à professora Antônia e à professora Andrea pela excelente oportunidade que estão me dando para poder compartilhar um pouco da experiência e poder participar de um evento com tantíssima excelência como você sempre tem a costume de poder fazer. Eu sou engenheiro mecânico, sou venezuelano de nascimento, filho de primeira geração de espanhóis imigrantes. Comecei a trabalhar com meus pais desde 14 anos, aos 23 me formei engenheiro mecânico, e aí tive a oportunidade de poder participar em diferentes cargos em diferentes empresas, tanto fábricas como empresas de distribuição de combustíveis, etc. Até que um dia chegou Macro na Venezuela e tive a oportunidade de ser fundador da empresa, de abrir a primeira loja, começar pelo piso de vendas, e fui ascendendo internamente até chegar ao cargo de diretor da área de operações e expansão na Venezuela, e com esse mesmo cargo fui transferido em 2004 com minha família para o Brasil. Tive a oportunidade de poder conhecer nosso país, primeira, segunda e terceira cidade, dos 26 estados do Distrito Federal. Tive uma magnífica opção de poder ficar no país a partir de 2009. Hoje em dia somos todos brasileiros na família, também por nacionalidade. Posteriormente a trabalhar no Macro, fui a trabalhar um período curto no Grupo Pereira, que é um forte atacadista e supermercados Compra, também na área de expansão. E logo disso fui a trabalhar no Walmart. Comecei pela área de expansão e rapidamente passei à área de operações comercial, sendo líder da bandeira Maxi Cash and Carry, que é o atacado distribuidor do Walmart. Em aquele momento, tive a oportunidade de poder me desenvolver internamente já como uma empresa internacional de muitíssimo maior porte, maior varejo mundial. Logo foi vendida a Walmart para a Advent International, que é um private equity. Aí fiquei ano e meio mais e tive a oportunidade de ampliar meu conhecimento na parte de varejo, também pela parte dos supermercados, do hipermercado. Posterior a isso, montei uma consultoria. Tive a oportunidade de dar consultoria no México, na Espanha, também em Espírito Santo, onde desenhei o que seria um novo negócio de atacarejo. E hoje estou exercendo o cargo de diretor de expansão e obras no Açaí Atacadista, onde me encontro agora fisicamente desde aqui, estou compartilhando com vocês. Muito obrigada. Andréa Deis. Bom, boa noite, é um prazer estar com vocês. Até difícil, né, professora, se apresentar depois deles, né? Desafio, né, professora? Mas eu estou muito orgulhosa de estar com vocês. Eu entrei na área de pessoas em 1989, tive uma carreira, digamos, mais corporativa nesse início, durante aí 12, 15 anos. Depois, até dando um spoiler para os próximos webinars, a mulher ela tem que fazer algumas escolhas na vida, e uma delas, né, nem sempre a gente pensa, sabe brincar direito, mas eu sou mãe de 3 filhos, e aí, como opção, fui para a área de consultoria, então entrei na gestão empresarial, trabalhando com pequenas e médias empresas, e trabalhei enquanto as crianças eram pequenas mais nesse ramo de consultoria. Nos últimos 10 anos, estive mais fazendo planejamento de vidas, carreiras e também
aí projetando e fazendo estratégia empresarial para pequenas e médias empresas. Eu sou pedagoga de formação, depois fiz administração, tenho 2 especialidades, tanto em neurociência como em gestão empresarial. Sou maquinzista de coração e de sangue. Tive o prazer de fazer um mestrado e faria de novo. Sou, além de professora, hoje convidada da casa, também doutoranda aí fazendo as disciplinas do doutorado também em administração. E aí, nos últimos anos, também aí nas cadeiras de Lato Sensu, com pessoas fantásticas, eu acho que mais aprendendo do que ensinando, mas fazendo exercício aí de uma missão de vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito agradecida, Andréia, e um agradecimento especial pelas indicações dos nossos convidados, né? Foi você que fez as indicações, todas as tratativas, muito agradecida, Andréia. Então, vamos começar com as perguntas. Leon, vou começar com você, tá bom, Leon? Nesse contexto de pandemia, pós-pandemia, quais são os aspectos, Leon, mais relevantes para a gestão e liderança de pessoas, né? Nós estamos passando por um período muito difícil, né? Muito medo, incerteza, angústia. Como buscar resultado da equipe nesse contexto, Leon? Olha, professora, a verdade, nós estamos vivendo uma nova etapa onde estamos compartilhando entre 3 ou 4 gerações simultaneamente um momento verdadeiramente aleccionador em nossas vidas. No solo para los que somos líderes, como también para crianzas, pais, mães, desde cualquier tipo de nivel generacional o desde el punto de vista empresarial, o de trabajo, emprendedores, todos con un grandísimo desafío. A gente tem tido, obviamente, um período muitíssimo difícil desde o ponto de vista pessoal e profissional. E a maneira de liderar, obviamente, precisa inicialmente ter muitíssima empatia. Empatia é uma das primeiras características que todos nós temos tido a necessidade de poder compartilhar e quem não tem tido a oportunidade de praticá-la, obviamente, tem se encontrado com um seríssimo problema, tanto de relacionamento como de convivência. Logo disso, uma das primeiras coisas que a gente tem tido que colocar em prática é a inteligência emocional. Essa parte que a gente tem tido que desenvolver como uma soft skills e que realmente todo dia a gente tem que aprimorar e tem tido a oportunidade de poder praticar uma vez com maior sucesso que outra. Tem sido uma das melhores formas de poder se comunicar e poder transmitir os conceitos e as melhores maneiras de poder levar à frente os desafios. Demos conta que, particularmente no varejo, onde eu me desenvolvo e trabalho há mais de 30 anos, esse trabalho não parou durante o ano todo. Todo o varejo trabalhou, continuou atendendo a todo o seu público, inclusive teve um momento de muito boa venda e bom desenvolvimento do negócio, e teve bastante, inclusive, inaugurações de novos pontos de venda. Além disso, se desenvolveu o e-commerce e foi verdadeiramente o contraste o aprendizado que a população e o empresariado teve que fazer entre se manter atendido e atender ao cliente, cuidar das pessoas dentro das lojas principalmente e desenvolver um novo negócio que se desconhecia em um tempo recorde, que em condições normais tivesse atravessado por um período de aprendizado de uma curva de 3, 4, 5 anos e terminou em 3, 4, 5 meses. Então, portanto, esse processo de aprendizado contínuo e de poder ter uma empatia que nos permita compartilhar com as pessoas, também é bem importante se a gente lo mantém em um ambiente de transparência, de realidade, de verdade e de confiança, com muitíssimo respeito e entendendo que tem pessoas para as quais ir a trabalhar a sua casa e se desenvolver desde o ponto de vista online pode ser muito bom. Temos outras pessoas para as quais definitivamente não lhe podemos permitir ou não lhe podemos aceitar definitivamente. Ou essas pessoas igualmente nem se permitem nem se podem aceitar fazer isso. Por qualquer condição familiar ou qualquer condição, inclusive de instalações físicas com as quais teria condição ou não de poder desenvolver seu trabalho. Então, de novo, precisa empatia. A gente deve entender que tem pessoas que se podem adaptar melhor e outras que não. E que definitivamente temos que considerar a necessidade de avaliar diferentes circunstâncias e condições com as quais as pessoas pudessem realizar seu trabalho.
Isso, obviamente, é uma oportunidade de poder identificar algumas áreas de oportunidade e melhora que a gente teria com algumas pessoas que se desenvolvem mais e outras que estão mais dispostas a participar e a formar parte do processo de crescimento da empresa e de melhora contínua da procura de excelência, e outras que definitivamente não estão dentro do jogo. E aí, obviamente, esse processo nos serviu para poder considerar novas maneiras de trabalhar. Para mim, definitivamente, a gente vai ter um caminho através do qual vamos evoluir, não vamos a ir para trás com o que já aprendimos com o processo online, mas também não vamos, a gente não vai se manter 100% presencial. Então, esse aprendizado nos vai permitir poder cada vez mais evoluir na parte de liderança e no conhecimento, e vamos a considerar uma nova ferramenta que até agora a gente não conhecia. Muito obrigada. Andréa, você levantou a mão, foi isso? Sim, eu queria só complementar, professor, uma fala do Leão, quando ele fala de empatia, e falar que nunca nós tivemos que ter tanta habilidade de inteligência emocional, mas colocar 2 ingredientes também nessa gestão: tolerância e compaixão. Porque todo mundo, as empresas precisam entender que todo mundo que essa gestão da pandemia é como se fosse um caos, ninguém se preparou para isso. E com tolerância, com compaixão, né, que são processos mais intrínsecos, né, os gestores seriam capazes ou são capazes de olhar o porquê muitas vezes aquele resultado está demorando mais, ou está demorando mesmo, ou não está acontecendo da maneira como se desejaria, né? Então, a compaixão, acho que vem a complementar isso, e a tolerância no sentido de cobrar menos e falar mais, perguntar, questionar. Então, só isso que eu queria complementar. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada. Fernando, como está sendo o desafio de fazer gestão de pessoas nesse período? Está sendo terrível, doutora. Está exigindo um esforço, um controle emocional. Meu sobrenome é Guinato, eu sou oriundo, ou seja, eu sou descendente italiano, então eu assisto o programa do Luciano Huck e eu já choro. Eu choro. Né? Então, Lata Velha eu choro, tem qualquer outro quadro eu choro, e eu sempre tive muito próximo dos meus colegas e colaboradores. Nós aqui entregamos serviço. Então, em última análise, quem acaba se transformando na imagem da empresa é quem vai para a linha de frente nessa prestação de serviço e faz a entrega. Então, antes da pandemia, a gente achava que estava tudo bem, que não tinha problema, e, de repente, nós lembramos da Jojo Todinho, que tiro foi esse, né? Pô, ficou todo mundo assustado, e nós constatamos uma coisa que, como gestores, já devíamos ter constatado antes. Nós não éramos tão eficientes quanto nós imaginávamos. O resultado positivo, o lucro, encobria uma série de imperfeições que a gente tinha no dia a dia e mesmo na gestão. E, num primeiro momento, nós já descobrimos que, mesmo sem pandemia, a gente não precisava de tanta gente para tocar o negócio. Isso foi uma constatação que assustou. Assustou principalmente quem estava no comando. Fala assim, poxa vida, mas não precisa de 15 montadores, não precisa de 16 pessoas no departamento comercial. Pô, mas tudo bem, com a pandemia não precisa de nada. Porque parou, no nosso setor parou tudo. Então não precisava de nada. Mas nós começamos a separar as crianças dos homens, né? Quem é que tinha condição de ficar também? Quem é que tinha condição de ficar? E quem é que, infelizmente,
teria que deixar a empresa. Esse processo, emocionalmente, foi terrível, dolorido, mas foi necessário. E o pior é que, em outras situações, você pode chegar e falar assim: maldade a gente faz de uma vez só, carinho a gente vai fazendo aos poucos. Mas nós não conseguimos estabelecer um cronograma de chegar e falar assim: vamos fazer todas as maldades já. Não dava. Ninguém sabia quando é que ia terminar. Ninguém sabia quando é que vai terminar. E ainda hoje nós não sabemos quando é que vai terminar. Então, a gente continua fazendo ajuste. O que eu queria deixar como mensagem, e talvez possa ajudar quem está nos ouvindo, é assim: comece a identificar quem se esforça para entregar mais. Quem realmente se envolve e começa, inclusive, a dar palpites em outras áreas, com o intuito de levantar empresa, de falar, nós vamos superar essa fase. E eu não estou falando do puxa-saco, que é completamente diferente, né? Eu estou falando do aspecto extremamente profissional. E vocês vão encontrar aqueles que conseguem entregar mais. Então, por exemplo, para terminar, em média, uma camareira faz 10 quartos por dia. Pô, se é média 10 quartos por dia, e se alguém está fazendo de 13, 14, é porque tem alguém fazendo 6, 7. Então, por uma questão até de justiça, teve que se fazer essa avaliação e dizer, bom, quem entrega mais? Quem é mais produtivo? O que não significa que aqueles outros que tiveram que deixar a empresa ou que tiveram que ficar em suspensão do contrato, como existe ainda hoje, voltou essa tortura da suspensão do contrato, eles não têm valor nenhum. Não, eles têm valor, mas teve que ser feito o ajuste. Então, continuo dizendo, foi terrível e tivemos que caminhar nessa decisão que realmente foi necessária para a sobrevivência da empresa. Muito obrigada, Fernando. Professora Andréa Deis, como possibilitar o desenvolvimento do capital humano, que é, nós sabemos, a principal fonte de vantagem competitiva das empresas, nesse contexto tão adverso, professora? Pois é, eu acho que a primeira coisa, acho que as coisas se complementam, né? E o diferencial hoje de como a gente diferenciar e gerar um diferencial competitivo sobre o capital humano, a primeira coisa é entender que os seres, né? O capital humano é gente, e gente que cuida de gente. Gente é emocional, gente é espiritual, gente é biológico e gente tem capacitação técnica e intelectual. Pessoas são diferentes de máquinas. Se nós não começarmos a entender que hoje o mercado não compra produtos e serviços, e aonde está o diferencial humano, está na habilidade humana, que tem que ser respeitada na sua individualidade, eu colocaria duas características extremamente importantes. Respeitar as individualidades, porque nem sempre o que entrega mais é o melhor. E quando eu falo ser humano é espiritual, é individual, é biológico e 100% emocional, eu preciso entender que nem sempre eu deixo de entregar porque eu não quero ou porque eu não tenho a competência. Só que este ser que muitas vezes não está no topo da entrega, ele pode ser o meu melhor funcionário.
E se a gente está pensando num curso de gestão de pessoas em organizações contemporâneas e uma organização, eu preciso ter gestores e líderes capacitados a tirar a lupa de gestor habitual a qual fomos criados, para entender hoje que exponencialmente resultado máquina dá. Então eu preciso hoje respeitar as individualidades. Eu preciso hoje fazer com que essa individualidade do indivíduo dentro da empresa se torne a maior proposta de valor para ele. Isso só existe de uma forma, respeitando esse indivíduo enquanto um ser intelectual, espiritual, biológico e emocional. Então, eu transformo esse ser no diferencial a partir do momento que eu começo a respeitá-lo como indivíduo e não como máquina. E respeitar as diferenças, professor, que é o segundo quesito. As diferenças ninguém é igual a ninguém. Então, as empresas precisam, por exemplo, ter avaliações de desempenho que não sejam iguais para todos, porque os indivíduos não são iguais. Nos nossos cursos, inclusive em cultura, quando a gente trabalha avaliação de desempenho, e isso está na ementa, a gente enaltece muito isso. A gestão contemporânea requer diversidade. E para isso você vai ter que ter um gestor e um líder capaz de enxergar as individualidades das pessoas. Então, hoje, esse diferencial está principalmente na habilidade de ser gestor e líder, que cada vez mais vem se perdendo com o tempo, porque somos seres habituais e que muitas vezes pensamos e acreditamos que sabemos tudo, e não sabemos. E estamos aqui, né? Todos os professores, a grande maioria é professor, mas é estudante. E o dia que não for, que não seja mais professor, porque ele está ali para aprender. E o líder tem que ter essa mesma dinâmica, professor. O líder, ele tem que estar entendendo que ou ele se recicla e ou ele muda o seu olhar de lupa, ou ele não vai conseguir gerar um diferencial competitivo. Muito agradecida, Andréa, muito agradecida pelas suas reflexões. E a pergunta que eu faço para o Leon já pega um ponto do que você acabou de dizer. Leon, qual a relevância da atualização profissional para o gestor que precisa enfrentar as adversidades com as quais nós nos deparamos todos os dias na condução de uma empresa? Bom, muito boa. Sem dúvida que essa pergunta tem muitíssimo a ver com o que eu tenho como vivência pessoal. Eu tenho 56 anos e cheguei no Brasil quando tinha 40 anos. Fiz um MBA em Administração de Negócios na Business School São Paulo, complementado pela Sawyer Business em Boston. Quando eu me formei, já tinha 50 anos. Eu fiz aqui, tive a oportunidade de fazer no Brasil. E agora, sou um feliz mestrando do curso profissional, do mestrado profissional em Administração de Desenvolvimento de Negócios, na Mackenzie. Tenho a grandíssima oportunidade de poder, com 56 anos, vou me formar com 57, fazer acontecer algo dentro de minha vida, que assim como falou Fernando, que ele se formou primeiro, depois viu que precisava se formar de novo e conseguiu fazer, e depois conseguiu assinar seus documentos. Sem dúvida, a gente não pode parar de aprender, professor. A gente, todo dia de Deus, tem que saber quando tem que deixar o que já tinha em aquele momento como convicção e conhecimento, voltar de novo a aprender, reaprender, se reinventar e considerar novas oportunidades. Eu acho que, definitivamente, o momento de vida e carreira de cada um de nós, ele vai falando para a gente quando a gente precisa definitivamente se aprimorar. E não tem forma de a gente considerar melhor maneira de poder evoluir que não sendo com o conhecimento. O aumento da competência, o aumento das habilidades e os novos conceitos que a gente precisa considerar como uma nova maneira de poder viver e ver a vida. A transformação digital é um fato. É um processo de aumento de tecnologia que todos nós temos que considerar a necessidade de aprender, participar e praticar. Porque muitas das vezes a gente é adverso a poder se envolver dentro do mundo digital porque a gente não viveu nele. Por isso eu falei antes que a gente tem 3 gerações, até 4, todas juntas num momento que estamos vivendo este processo dentro de nossas vidas.
é um processo que, em muito curto período de tempo, a gente está vivendo uma grande quantidade de mudanças. E nessa grande quantidade de mudanças está o mais interessante de podermos aprender cada dia mais de fazer as coisas de uma maneira melhor e uma maneira mais interessante para sermos felizes. Se a gente não se aprimora todo dia, vamos ser infelizes, porque obviamente a gente não vai poder conseguir acompanhar a evolução que não tem como parar e não deve. Portanto, na mesma medida em que a gente se considera um profissional uma vez que se forma, nessa mesma medida a gente tem que considerar que cada dia mais tem que continuar estudando e tem que continuar se aprimorando. Senão, obviamente, vai ser um momento em que a gente vai ficar para trás dentro do conhecimento, para trás dentro das habilidades e muito para trás dentro das competências. A gente precisa se aprimorar cada dia. Muito obrigada. Eu vou fazer aqui uma ponte para fazer a pergunta para o Fernando, lembrando que as pessoas que quiserem encaminhar as suas perguntas podem fazê-lo pelo chat, tá bom? Depois dessa sessão de perguntas, a gente passa a responder as questões da plateia. Fernando, o que você observa na hora de uma contratação? Qual o peso que você costuma dar para a formação, para a atualização do candidato? Doutora, que delícia de pergunta. É lógico que a gente tem que analisar o currículo, tem que analisar a experiência profissional dessa pessoa, tem que ver qual é o potencial dela. Mas, no decorrer da vida, a gente começa a observar uma coisa interessante. A gente fala, poxa vida, tem duas pessoas muito parecidas. Os dois fizeram Mackenzie. Os dois foram excelentes alunos de Mackenzie. Depois os dois fizeram uma pós-graduação. Foram muito bem na pós-graduação. Os dois têm um status social muito parecido. Até fisicamente eles são muito parecidos. Pô, mas tem um que é muito melhor que o outro. Mas como tem um que é muito melhor que o outro? O que faz essa diferença, no fundo, é atitude. Tem profissional que tem atitude. Tem profissional que você não precisa ficar com uma madeirinha no bumbum dele, falando, vai lá, meu, faz. Vai, você sabe fazer, você sabe, vai lá, faz. E tem outro que tem atitude. Ele vai, ele faz, ele resolve. E você, depois de um pouco de experiência, você consegue, mesmo na contratação, identificar os profissionais que têm atitude. Mas eu daria um outro conselho aqui. É importante você contratar pessoas certas para o lugar certo. Mas nunca esqueça o seguinte, ó. Você não precisa ter um departamento de RH superestruturado. Eu tenho um arremedo de RH. Mas nós temos uma filosofia que é dar oportunidade das pessoas crescerem dentro da empresa. Ou seja, nós não precisamos ter um plano de carreira escrito. Nós precisamos ter uma observação e falar, a hora que tiver uma oportunidade, aquele profissional merece ter uma chance de mostrar um serviço numa outra área ou subir de cargo. Então, aconteceu agora, 3 meses atrás, o meu gerente de recepção excelente, 8 anos de casa, fantástico. Ele falou que ele está cheio de hotelaria, que ele não queria mais ficar na hotelaria, queria ser consultor financeiro, que ele tinha feito o curso, queria ser consultor financeiro. Eu falei, pô, parabéns, eu acho que você está fazendo coisa tudo errada, né? A vida é sua. E eu peguei a minha gerente de qualidade,
onde a gente convive praticamente aqui no mesmo ambiente, e coloquei ela como gerente de recepção. Uma surpresa extremamente agradável, super eficiente, está com uma vontade enorme, para não falar aquela outra palavra que começa com T, mas uma vontade fantástica de crescer, de mostrar serviço, de apresentar. Então, eu diria que a contratação é muito importante, mas não vamos esquecer de investir também em treinamento. Se você puder, dentro da sua empresa, investir em treinamento, em aprimorar. Mas depois que ele ficou bom, agora ele vai embora. Não, ele só vai embora se você não tiver uma política de remuneração para reter esse talento. Pô, se você também reconhece que o cara ficou bom, retém esse talento, fica com ele. Entende? E nada disso invalida um bom critério de avaliação numa contratação. Mas não se esqueça disso. Você, de repente, tem dentro da tua empresa mesmo profissionais extremamente competentes para suprir as suas necessidades. Muito agradecida. De novo, pegando o gancho e passando para a Andréia. Andréia, como desenhar uma carreira de sucesso nesse momento? É possível, Andréia? E como é possível? Eu tive o prazer de acompanhar a carreira tanto do senhor José Leão quanto do senhor Fernando Guinato. Não sei se eles se lembram, mas passamos por vários desafios juntos. E hoje, na minha opinião, professora, eles são referências. Então, eu acho que eu posso responder essa pergunta até contando um pouquinho da deles. Para mim, o que marca o Leão, por exemplo, não sei se ele vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas é a humildade. O Leão é uma pessoa que, por mais que ele aprenda, ele acha que não é o suficiente. E uma das coisas, não que ele não fosse bom, porque ele sempre foi bom e fantástico, mas teve uma coisa que eu falei para o Leão, que eu não sei se ele se lembra, mas eu falei, você vai ter a sua carreira de sucesso quando você também tiver a sua SA. E eu não sei se o Leão até quer jogar a bolinha comigo aqui. Mas essa SA seria... Abre o microfone aí, Leão. Mas essa SA era ele se autoconhecer, era ele se perceber o potencial, e dentro de uma carreira, você precisa entender o que você quer, o que você faz bem, e como esse seu potencial pode te ajudar ou não. E eu acompanhei o Leão em várias transições, porque sempre trabalhei com carreira, e eu diria, o Leão ele só foi de melhor para ótimo ou excepcional, mas porque a humildade, a carreira é um organismo vivo, professor. E que se você não entender onde você está, quem você é, para onde você quer ir, você não chega. Muitos dos meus clientes olhavam, e até alunos, o Leão já nos presenteou em algumas turmas, eu sempre peço para ele ir, contar a história dele, de presidência ou não, como ser um presidente, e eu acho que uma coisa que os alunos ficam encantados e que ele conta é que o Leão muito mais ouve do que fala. O Leão é uma pessoa que ele age pela liderança por perguntas. E uma carreira é isso. Você também tem que ter a sua voz interior. Você tem que ter dom, você tem que ter talento, você tem que cada vez mais se especializar na área que você tem, buscar a sua habilidade interior, e dentro dessa habilidade existe uma coisa evidencial, que é a SA. Ou você mostra o seu diferencial, ou o mercado não compra. E aí até queria ouvir um pouquinho do Leão, porque eu conheci o Leão também em outros momentos, e que ele não nasceu, e ele sempre falou, eu estou diretor, eu estou presidente, eu estou aqui. E eu acho que ele continua estando, e por isso que o céu é o limite para ele. Assim como o Fernando, professora, já foi limpar cocheira comigo. Assim como nós fomos para um treinamento, e a gente chegou, e eu me lembro que o Fernando falou assim, eu falei assim, quando que o líder vai se reconhecer líder? Eu falei, a hora que ele limpar a cocheira do cavalo. E nós fomos com os líderes do Sheraton, e depois ele pode falar ou não, desenvolver aqueles líderes para que eles entendessem o que era aquela cocheira. Porque ser líder não é você estar no topo querendo o estrelado. É você, e o Fernando também pode comentar,
é você conseguir limpar a cocheira, cuidar do cavalo, para depois poder subir no cavalo, ou seja, e falar você está certo ou você está errado. E eu queria que o Leon comentasse um pouquinho dessa influência dessa carreira nessa SA e como isso é importante para ele se tornar o que ele se tornou hoje. Não, a verdade, Andrea, a tua maneira de poder colocar toda essa vivência graficamente com palavras deu uma linha do tempo dessa maturidade. Eu quero te agradecer muito. Eu tive a grandíssima sorte de poder te conhecer no momento em que realmente os momentos de vida e carreira que vão necessitando algum tipo de guia para poder evoluir. E essa evolução, obviamente, quero te agradecer muito pelo reconhecimento da humildade. Precisa, obviamente, saber que a gente não pode parar de aprender. Que a gente necessita se considerar como um ser vivo, uma pessoa que realmente está em constante mudança. E esse processo de crescimento pessoal, ele vai muito ligado com uma vivência e um autoconhecimento, uma procura o tempo todo por se autodescobrir, por se considerar como uma pessoa que tem fortaleza e oportunidades de melhora, e entender onde estão essas oportunidades de melhora, que as fortalezas já estão. Então, vamos a saber onde é que a gente realmente precisa melhorar. E, obviamente, isso, hoje em dia, ainda, sempre considerarei como uma necessidade de continuar nesse aprimoramento, e não porque não me sinto feliz com o que hoje em dia a gente tem, sino porque considero, assim como falei antes, que a gente não pode parar de ser um processo de melhorar. E, na medida que a gente mais ensina, nessa mesma medida a gente mais aprende. Todos os dias, na medida que a gente mais se considera um aluno, também se considera um professor. Se considera um aluno, se considera um professor. Todos os dias a gente aprende e todos os dias a gente ensina. E isso é um processo que te enriquece, definitivamente. Isso eu aprendi no momento em que descobri que faltava um caminho por percorrer na minha carreira e que eu não tinha chegado até o último estágio do meu aprendizado. Andrea, você está aí? Agora sim. Eu queria complementar, Andréa, e dizer que aquela experiência daquele treinamento que nós fizemos no Sheraton foi fantástico. As pessoas que participaram, me lembro até hoje, o Leão contribuiu demais participando de uma banca que nos ajudou a tomar uma série de decisões, porque as regras ali eram claras, né, Andréia? A gente sabia o que ia acontecer com quem saísse bem, com quem não saísse. O Leão nos ajudou muito naquela oportunidade e eu queria acrescentar mais duas coisas. A gente começa a observar os profissionais e ver que essa pandemia ajudou muito. Tem profissional que cresce na diversidade e com os problemas. E tem profissional que se abate ou que ele se omite e você aí começa a sentir uma diferença muito grande entre os comportamentos, né? E quem realmente pode agregar e fazer parte do time. Então, eu costumo dizer que é lógico que cada atividade tem uma característica diferente. Aqui nós temos um centro de eventos muito grande, nós temos um hotel que precisa de uma vigilância constante em termos de infraestrutura. Então, eu falo o seguinte, ó, você quer se esconder de mim? Vai para a minha sala e fica sentado na minha cadeira. A chance de eu te encontrar é muito pequena. Porque tem que ir até onde o problema acontece. E isso ontem nós estávamos batendo papo, né? Que foi uma lição que eu ganhei lá atrás. Fala assim, você quer entender a dimensão do problema? Desce até o nível que o problema acontece. E aí você vai conhecer as pessoas, você vai ficar mais perto das pessoas e você vai conseguir ter, não digo uma gestão
mais eficiente. Não é só isso que faz a diferença, lógico, mas você vai adquirir o respeito das pessoas também. E quando você precisar contar com elas, com certeza elas vão estar presentes. Muito agradecida. Eu gostaria de apresentar uma pergunta que recebemos aqui da nossa plateia, da professora Juliana Pieroni, nossa querida professora Juliana. A pergunta: qual orientação frente ao desafio dos líderes fazerem a gestão remota, ou seja, a gestão à distância da equipe? Quem poderia fazer um comentário sobre essa questão, fazer uma reflexão sobre ela? Eu me candidato, professora, se me permite. Sim. Depois, Fernando, se quiser, por favor. A primeira coisa que a gente precisa é conhecer o time, entender quem realmente tem maior oportunidade, maior necessidade em um momento dado. A liderança precisa saber qual é o nível de maturidade desse time. E nessa mesma medida, você pode considerar o grau de confiança que você vai transmitir para as pessoas. Sem confiança, é impossível fazer uma gestão remota. Você tem que considerar uma necessidade clara de entrega do trabalho, que, obviamente, a gente está acostumado a entender que as pessoas, quando estão em frente da gente fisicamente, estão fazendo o trabalho, mas não necessariamente vão entregar com a mesma rapidez, eficiência e produtividade que talvez lo van a fazer de maneira remota, porque essa pessoa, com altíssima probabilidade, em muitos dos casos, se vai encontrar com melhor condição para poderlo realizar de melhor forma. E tem outra pessoa que não tem essa mesma maturidade, não pode dispor dessa pessoa da mesma maneira. E teria que ter um maior grau de acompanhamento e de guia. Portanto, se você considera que uma reunião por dia, através da via online, é suficiente para um grupo, para outro grupo precisa ser 2 vezes por dia. Ou, dependendo do tempo, tem grupo onde você precisa uma vez por semana, ou uma vez cada 2 dias. Aí, efetivamente, você vai considerar que trabalhar remotamente dá oportunidade, dependendo do tipo de negócio, ou dá dificuldade, porque isso tem a ver com o valor. Fernando falava que ele trabalha com serviço e deu o exemplo das camareiras. Se você tem outro tipo de negócio que pode trabalhar remotamente e vai fazer o mesmo trabalho, porque tua equipe trabalha do ponto de vista administrativo, então, com certeza, você vai poder considerar a possibilidade da pessoa fazer o melhor de forma remota. Fernando, gostaria de comentar? Gostaria sim. O que eu vou falar agora é um pouco forte, mas a pandemia nos ensinou. Eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho remoto, complementando o que o João já falou, se você tem um grau de confiança na pessoa grande, se você sabe que ele é capaz de fazer uma entrega, ele vai funcionar assim. De vez em quando, vai precisar um presencial, né? O olho no olho é muito importante. Mas essa pandemia, ela mostrou que muita gente conseguiu fazer o trabalho home office. E outras, infelizmente, adotaram o trabalho home office. E aí fica ruim. Mas nós temos que agradecer a pandemia. E não adianta querer fugir dessa realidade. Porque essa realidade existiu e ainda continua existindo. Tem gente que confundiu o home office com o home office. E aí, o que vai fazer? Você vai ter que ajustar a empresa, você vai ficar com o office ou vai ficar com o office? Professora Andréia, então, quais são os desafios desse novo normal, né, como as pessoas costumam dizer? Pois eu acho que os principais desafios desse novo normal é lidar com esse caos, né? Então, você conseguir
nós somos seres habituais, né, normalmente, então a gente gosta de se planejar, e um dos maiores desafios desse novo normal são as relações de incerteza e de medo. E o medo paralisa, né, professora? O medo, ele estagna você, né? O medo, ele não te faz caminhar. Só que, felizmente, nós não nascemos para ser poste, né? Então, esse novo normal, ele requer que a gente enxergue mais, que você aumente sua visão, né? Que você saia do desejo, né, do que é importante, e sim faça o que é necessário. E entenda também o que é necessário para o outro. Então, esse novo normal, ele requer que você tenha habilidades, inclusive maiores, e uma grande benevolência, inclusive com você e com o próximo. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu não estou fazendo tão bem. Então, que esse novo normal traga essas novas competências. Hoje eu estava falando com uma professora nossa querida aqui, com a Ju, que estava aqui com a gente, e eu falei, Ju, as pessoas não estão tendo autocuidado consigo mesmo, né? E esse autocuidado desse novo normal também porque esse novo normal, professora, nós nunca tivemos tantas pessoas com síndrome de burnout doentes, porque elas começam a trabalhar 5h30, 6 horas da manhã e vão até meia-noite, porque estão com medo de perder os seus trabalhos, porque muitos não têm, né? Essa insegurança faz com que você queira fazer mais, e nesse fazer mais você faz menos, porque você erra demais. Então, este novo normal nunca precisou tanto de um autocuidado, porque ao momento que você erra, você fica sem o seu trabalho. E você erra não porque você quer, porque você está cansado. Então, ele nunca precisou que você parasse, que você cuidasse de outras áreas da família, outras áreas da roda da vida, né? Então, de você cuidar da sua saúde, da sua espiritualidade, que você cuidasse do outro, que você se relacionasse com o outro de uma forma segura, mas que você também conseguisse olhar para si, e que as empresas também conseguissem olhar para si. Então, esse normal, ele nunca foi tão inesperado e tão desejado, e aí que está, né? As pessoas não estavam preparadas para isso, professor. Nós não estávamos preparados. Nós saímos de uma sala de aula presencial num dia, no dia seguinte todos estavam em home office. Então, esta palavra de autocuidado, quando você cuida de si, a professora Sueli está aqui com a gente, né? E é isso, né? Se você não cuida de si, você não consegue cuidar do outro. Se você não olha para si, você não consegue olhar para o outro. E esse novo normal está requerendo isso, professora. Autocuidado, tolerância, benevolência, para você olhar o que é importante realmente, o que é necessário, e você sair um pouco da utopia, dos desejos e das redundâncias. Eu acho que isso é o principal para o novo normal. Muito obrigada, Andréa. Como nós conversamos no início, 1 hora passa muito rápido, né? Já está dando 8 horas, mas eu ainda tenho a pergunta do Cristiano, né? Como se faz o planejamento nesse momento? Para 12 meses, 6, 3, ou se faz um planejamento mensal? Qual é a melhor estratégia? Uma boa pergunta. Não faz, professora. Eu não sei o que o Leão e o Fernando vão falar, mas nesse momento, lida com o que tem no presente, né? Mas deixa eles falarem, mas eu diria, não faça. É muito difícil, né, fazer o planejamento. Leão, como é que você está fazendo o planejamento, Leão? Olha, a verdade é assim, eu penso que indistintamente a que a gente esteja passando por um momento tão difícil, eu aí vou ter um pouquinho de divergência com a Andrea, a gente não tem que colocar expectativas de muitas possibilidades de fazer planejamento, mas algo precisa ser planejado. Algo, porque em algum momento deixar todo a deriva, ou a sorte, ou como vai andando, ou se a vacina vem ou não vem, etc., vai ser muito difícil a gente poder se organizar. A gente precisa sim se organizar. A gente precisa ter disciplina e, como falou muito bem a Andrea, dou parabéns para ela pela palavra autocuidado. E autocuidar-se também precisa se planejar. Em definitiva, a gente tem que saber até quando tem que ir para o médico, porque a gente estava com muita dificuldade para ir para o médico. A gente tem que se organizar e tem que se exigir um pouquinho nos momentos em que a gente talvez tenha a oportunidade de se planejar, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista profissional, como do ponto de vista laboral. Se a gente não pode ter aula presencial, a gente tem que ir para a aula à distância. Se a gente quer voltar para a presencial, a gente vai voltar, mas se mantém à distância por enquanto, mas não deixa de se planejar. A gente precisa se organizar o tempo todo
embora as variáveis externas parecieran que no te lo permitiesen hacer, especialmente en un momento tan difícil como este. Mas démonos conta, o tráfico ya comenzó a aumentar aquí en São Paulo. Ya está de nuevo o tráfico cada día más. Todo el mundo está saliendo a trabajar. Todo el mundo se organizó, tomó sus ferias, está voltando y todo el mundo está se planejando. No puede dejar derivar las cosas. Si no, es imposible. Tem que acontecer, tem que fazer. Muito obrigada. Bom, Sim, Fernando, você queria comentar? rapidamente, o meu segmento foi privilegiado, né? Ele foi para zero com uma velocidade astronômica. Amanhã, por exemplo, eu vou trabalhar em cima de planejamento. Eu tive uma indicação do amigo e ele me passou um endereço na 25 de março, que vende bola de cristal, e eu vou lá, vou comprar essa bola de cristal para ver se ela me ajuda. Porque chegar e falar assim, não, peraí, mas então vocês não fizeram o budget de 2021? Não, nós fizemos o budget para 2021. Mas, impressionantemente, janeiro já furou o budget superando meta, fevereiro deve equilibrar, em março, que tinha uma série de eventos contratados em função da mudança do amarelo para o laranja, na realidade, todo mundo tem expectativa do verde, e daria para fazer eventos de porte médio. E agora não dá para fazer evento nenhum de porte médio. Pelo contrário, no máximo 200. Então, os eventos que tinha em março foram todos transferidos para o segundo semestre. Então, mudou o calendário, mas não mudou tudo o que estava acontecendo em termos de planejamento, a dança das cadeiras. Os eventos vão mudando cada vez mais para frente, a gente tem expectativa de que, em um determinado momento, vai estrangular, mas isso é de manhã, porque de tarde chega a minha diretora comercial e fala assim, tiveram 2 transferências de eventos no segundo semestre para o segundo semestre de 2022. Então, eu falo assim, bom, eu falei, e o que nós vamos fazer, Fernando? Vamos orar junto, né? Tá muito difícil planejar, quer dizer, por exemplo, hospedagem, dá para planejar. A gente sabe que está uma desgraça e que a perspectiva de melhorar é quase zero. Então, dá para planejar. Planeja a desgraça. E é lógico, numa região de business, onde o perfil do hóspede, 70% a 75% é estrangeiro, desse 75%, 90% é americano. Qual a chance desse cara vir para o Brasil? Vai continuar assim, vai, né? Então, você está planejando hoje, no nosso segmento, está planejando caos. Dá para fazer planejamento? Dá. Planeja o caos, que é o que sobrou, né? Tô chato, né? Eu só quero trazer aqui o comentário do Márcio Ferreira, né, a respeito desse cenário tão difícil, né? Ele disse, olha, comentei no webinar de ontem que as taxas de suicídio, depressão, crise de ansiedade cresceram absurdamente, né? Então, a gente tem trazido mesmo esses temas para reflexão, que é a realidade que nós estamos enfrentando, né? O tempo urge, como a gente costuma dizer, e então agora eu vou pedir aos convidados que façam as suas considerações finais, né? Já passamos um pouco das 8 horas. Podemos começar pelo Fernando? Considerações finais, Fernando? Bom, minha consideração final é, primeiro, de novo, um agradecimento a essa oportunidade de participar com a doutora Antônia, com o meu amigo Leon, com a minha amiga Andréia, e ter tido a oportunidade de passar alguma coisa para
os participantes, espero que eles possam ter tirado algum proveito. Eu gostaria depois de deixar disponível aí com o pessoal do Mackenzie os meus contatos, contato mesmo, deixar meu celular, se quiser ligar, bater um papo, trocar uma ideia, marcar, vamos tomar um café aqui. Eu adoro gente. Então, vou ter o maior prazer em ter uma proximidade com todos vocês. Mais uma vez, obrigado, doutor, obrigado, André, obrigado, Leon? Bom, sin duda que o mayor agradecimiento para toda esta oportunidad tan grande que estamos teniendo en este momento, y también, igual que Fernando, espero haber podido contribuir. Solo podía finalizar sin dejar de convidar a nuestros oyentes y agradecerles igualmente por haber tomado este tiempo para poder compartir conosco na sexta-feira, a esta hora, y convidar a que entren no site los cursos de Lato Sensu, na pós-graduação, especialmente nos dos cursos seus, professor Antônio, de gestão estratégica de pessoas, liderança e desenvolvimento humano, que a matrícula é até o dia 12 de fevereiro e tem que correr, porque realmente é muito bom a vivência que eu estou tendo dentro da Mackenzie e quero compartilhar também essa oportunidade para que todos a tenham. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a todos. Bom final de semana. Nós que agradecemos. Professora Andréa Deis? Pessoal, eu queria agradecer a professora Antônia, ao programa, né? E eu queria dizer, assim, de tudo que estão se comentando, né? Que hoje a melhor coisa que a gente tem a viver é viver muito bem o presente. Eu acho que isso a gente tem feito, né? Então, que ninguém deixe de caminhar, que as pessoas sejam um pouco mais moderadas consigo mesmo e que elas consigam caminhar nos seus passos. E é isso que eu acho que a Mackenzie tem feito, a gente tem tido todo esse respeito, toda a programação, mas principalmente caminhando. Então, que as pessoas possam continuar caminhando. Eu vou ministrar um curso junto com o Leon, que está aqui com a gente, aí num curso de aperfeiçoamento, que é de liderança 4.0 para o varejo. Então, a gente vai falar especificamente para o varejo. Convido aí para vocês estarem conosco, é um curso de 16 horas. E para dar um gostinho de quero mais, para vocês estarem aí conosco nos nossos cursos de pós-graduação, fazendo aí liderança e transformação organizacional, o nosso curso de gestão de pessoas. E eu queria dizer para vocês, pessoal, que tanto o MBA quanto a pós-graduação e o mestrado mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida pessoal, mudaram a minha vida profissional, mudaram a minha forma de pensar, mudaram a minha esperança. Então, vem com a gente que vocês não vão se arrepender. Estejam com a gente em sala, vocês vão encontrar ali, não só com a gente, mas realmente a Mackenzie, a gente tem essa troca muito rica também entre os alunos, e vai ser um prazer recebê-los em sala de aula. Foi um prazer, muito obrigada, professora. Nós que agradecemos, André. O link desse curso vai ser colocado aí no chat, né, para as pessoas poderem localizar, né, Andréia? Foi colocado agora, professora, está aqui tanto os nossos de gestão de pessoas, os dois de Lato Sensu, e acho que agora e o de liderança, acho que vão colocar agora o de aperfeiçoamento também. Tá ótimo. Mais uma vez, então, eu quero agradecer aos nossos convidados pelas riquíssimas contribuições, pela generosidade em compartilhar conosco os seus conhecimentos, as suas experiências. Um agradecimento especial para a Kátia e toda a equipe do Mackenzie Soluções, que nos ajudou na organização desse evento, ofereceu todo o suporte técnico, cuidou da arte, cuidou da logística, e isso tudo com muita competência, né? Eu agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo apoio e agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesse encontro. Então, vai ser disponibilizado um link para acesso ao nosso curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional. Nós estamos à disposição. Na segunda-feira, o encontro será mediado pelo professor Ronaldo Dutra de Lima, com o tema A Importância da Controladoria na Gestão do Negócio em Tempos de Crise. E na terça-feira, como manter sua competitividade no mercado de trabalho, e este será com a mediação do professor Carlos Eduardo Gomes. Então, como vocês podem observar pelos títulos, mais 2 encontros imperdíveis.
Um excelente final de semana para todos. Obrigada por nos acompanhar. Fiquem com Deus. Obrigada.